Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Irmãos, amigos, eu chamo a atenção de todos que têm visto os vídeos aqui no canal e que, mantendo uma certa discrição, ainda não se inscreveram. Sou grato pela credibilidade só por passarem aqui e visualizarem os meus vídeos. Aproveito para lhes pedir a que se inscrevam aqui no canal, não percam mais tempo e venham comigo fazer parte da família de Jesus Cristo. Eu tenho certeza de que vocês serão muito abençoados, porque ouvindo o Evangelho verdadeiro, não poderão ser enganados por pessoas que, dizendo-se crentes, os levariam para um abismo espiritual. É certo de que Deus se agrade por ver que estamos todos juntos buscando as suas verdades. Ainda mais num tempo em que mais se criticam as verdades bíblicas ao termos certeza de que Cristo está voltando. E isso não são apenas palavras aleatórias. Basta observarmos as ocorrências ao nosso redor. Eu só acho uma pena que ainda tem pessoas que não acreditam nas Sagradas Escrituras, ou até acreditam, mas de uma forma meio que equivocada, achando que Jesus já veio e com isso desvalidam as suas oportunidades de serem salvos por Jesus Cristo, por perderem a esperança de sua volta, ao afirmar que estamos seguindo um livro que já não tem mais valor. Só que este livro, irmãos, ele tem se confirmado tudo o que com os seus olhos vocês estão vendo em termos de profecias. Porém, irmãos, a estes que desacreditam, esses descrentes, nós não daremos aqui ênfases. Hoje não será diferente do habitual. Vamos aqui, como de costume, fazer a nossa reflexão. Aí depois, então, eu farei as considerações sobre a nossa caminhada até aqui e o porquê acreditamos que, servindo a Deus dentro da congregação cristã, estaremos no caminho certo. E por isso defendemos tanto esta instituição que tem escrito uma nova história na vida de muitas pessoas, na vida daqueles que veio com as suas vidas sem uma luz, sem um caminho aparente, se achegaram para ouvir o Evangelho genuíno, assentando naqueles bancos e mudaram completamente as suas vidas. Assim como eu. Vamos à reflexão? Romanos capítulo 9 e 10. O chamado aos gentios. Iniciamos no versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois o meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma? Seríamos semelhantes a Gomorra. O que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça? Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés, ele descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração que subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocarem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, está aqui a palavra que nós escolhemos para fazer a nossa reflexão. Romanos capítulo 9 e 10, do versículo 25 até o versículo 17 do capítulo 10. Para que consigamos fazer uma autoanálise de como a nossa vida está diante de Deus, diante das suas promessas, diante de tudo aquilo que Deus tem separado para mim e para você. Então, irmãos, hoje nós não teremos aqui alguns trechos de vídeos, não. Agora, se o irmão quiser sair do vídeo, se não quiser dar likes também, fique à vontade. Mas, para você que quer ouvir uma pregação da verdade, que Deus te abençoe, hoje eu e você teremos um momento mais perto de Deus, direcionado a nós, a nossa fé. E eu começo fazendo essa pergunta a você: você tem andado na luz das Sagradas Escrituras a ponto de acreditar que, se você continuar desse jeito, você terá a sua salvação ou a condenação? Estamos no início do ano de 2025, já passamos por muitas lutas que ficaram lá atrás, no velho ano. Alegrias e tristezas também, ganhamos coisas, solidificamos projetos, mas perdemos coisas significativas que para nós eram valiosíssimas perante parentes e amigos que já não estão mais conosco. O tempo, irmãos, o tempo é veloz, ele não espera. Ontem eu tinha 16 anos, hoje já estou velho, e a palavra fala em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Irmãos, amigos, jovens, velhos, a vaidade da vida nos faz acreditar que viveremos para toda uma eternidade aqui na Terra. Mas devemos corrigir esse erro. O significado da vaidade, a palavra vaidade significa vapor. Portanto, irmãos, tudo não passa de um vapor. No entanto, Deus nos fez para um algo muito melhor, muito maior do que apenas viver, dormir, acordar, trabalhar e novamente dormir, onde tudo se repete. Por isso, Salomão, por sabedoria, descreve essa importante visão para nós, para que pudéssemos entender, irmãos, que a nossa vida ela só terá um sentido quando fundamentada em Deus. Assim como a nossa reflexão aqui no versículo
17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se juntarmos estas palavras a outros pensamentos sobre a importância da fé, como sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, Efésios capítulo 17, e porque pela graça sois salvos por meio da fé, Efésios capítulo 2, versículo 8, perceberemos que ter fé é fundamental, irmãos, para a nossa salvação. E o que é fé? Como podemos desenvolvê-la de modo a transportar montanhas? Conforme está Mateus 17, versículo 20. Irmãos, eu mesmo já me deparei com situações em minha vida que eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu queria o apoio e até mesmo a ajuda de algum familiar, e no entanto eu não via saída, e eu me vi naquele contexto de Jesus quando ele pediu para os 3 discípulos ajudá-lo em oração, e a indagação de Jesus para eles foi: vocês não conseguem nem por 1 hora vigiar comigo? Eu creio, irmãos, que ali Deus estava me ensinando o princípio da fé. Sempre que nós nos deparamos com alguma situação difícil na vida, o conselho mais ouvido é: tenha fé, irmão. Tenha fé que isso vai passar. Acredito que você, por algum momento da tua vida, já deve ter passado por isso. Já deve ter ouvido essas frases. Deus nos diz de onde vem a fé e como desenvolvê-la. Vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme aqui no versículo 17. Irmãos, a fé não é simplesmente acreditar em Deus, como muitos estão falando e até nos criticam aqui quando entramos com um assunto e refutamos o desentendimento de outros que pensam que fé é falar simplesmente que crê em Deus, que acreditar que Ele existe, acreditar que Ele veio na pessoa de Jesus para dar sua vida por nós, ou que Ele seja um Deus poderoso e que por isso Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos aceita do jeitinho que estamos, mesmo conscientemente de estarmos pecando. Assim é o que os famosos e alguns acreditam, adoram dessa forma. Fé é entregar nas mãos de Deus os problemas para os quais não encontramos soluções humanas. É pôr a cabeça no travesseiro sem perder o sono. A melhor definição, irmãos, de fé é confiança em Deus. Não é possível confiar numa pessoa sem conhecê-la. Se não conhecemos intimamente, somos destinados a errar, se nelas não confiarmos. Se nós não conhecê-la, não existe a possibilidade de estabelecer uma relação de confiança sem que você possa passar algum tempo junto com alguém. E algo muito importante para que você realmente conheça e saiba que Deus irá perdoar os seus pecados, você precisa obedecer o seu evangelho. Então, não adianta você falar ou recitar versículos bíblicos ou dizer que sua conduta, assim como está, será salvo porque Deus, Ele quer apenas o seu coração. Não, irmãos. Deus, Ele não quer o seu coração e tampouco Ele quer todo encrostado, cheio de pecado. Se não passarmos tempo com Jesus, conhecendo-o, lendo, estudando as suas sagradas escrituras, nós não iremos desenvolver a nossa fé. Quando lemos a Bíblia, a nossa fé aumenta e o nosso coração se abre por um coração cheio de razões, de modo que a confiança em Deus se fortalece cada vez que nós a lê as sagradas escrituras. A palavra que ouvimos nos púlpitos e os conselhos, os mandamentos a nós são como mel na nossa boca. A confirmação das vezes que os irmãos que presidem os cultos nos orientam a ler as sagradas escrituras. O estudo da Bíblia aumentando-nos a capacidade de decisão e eficácia de oração, revelando-nos o caminho que conduz à vida. É Ele quem nos habilita a ver que Deus não deixa de cumprir as suas promessas e nunca abandona a um amigo fiel. A leitura bíblica
nos põe em contato com os grandes homens e mulheres de fé do passado, também com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A obediência a Cristo, através de ouvirmos a palavra de Deus dentro da igreja e consultando as Escrituras em casa, como fizeram o povo de Bereia, Atos 17, versículo 11 e 12, verificamos estar crescendo a nossa confiança em Deus, nos fortalecendo e nos dando plena certeza de que andamos com Cristo, andamos na luz da sua palavra. E neste novo ano de 2025, estaremos convictos de que nada vai embargar a nossa carreira dentro da congregação cristã no Brasil, onde adoramos, servimos e nos submetemos aos mandamentos sem os quais ninguém se achegará a Cristo como Filho de Deus. Então, tudo isso nós precisamos colocar em prática, não só deixar guardado dentro dos nossos corações. Agradeço a cada um de vocês, chegamos ao final desta prosa muito importante para a nossa elevação espiritual. Agradeço de todo o meu coração a todos que permaneceram comigo, que não saíram do vídeo. Isso é prova de que você quer um evangelho genuíno, verdadeiro. O único que pode nos dar é as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, que nós lemos aqui, nós lemos e ouvimos dentro da congregação cristã. Por isso, a congregação cristã é importante, para que nós possamos buscar esse verdadeiro evangelho, porque está diferente de muitas denominações aí que dizem professar o nome de Cristo, mas os seus comportamentos são totalmente reprováveis. E é por isso, irmãos, que nós estamos sendo tão atacados nos dias de hoje. É por isso que os irmãos estão vendo tantos vídeos aí falando da congregação, porque a obra é de Deus e é por Deus. Por isso, nós não vamos cansar de estarmos aqui todos os dias que Deus nos der para nós defendermos tanto o seu santo evangelho quanto a sua obra na terra e a instituição a qual nós servimos a Deus, que é a congregação cristã no Brasil. Lembrando de que a placa Congregação Cristã no Brasil é apenas um diferencial, pois o que vai levar o que vai levar você para o céu e o que vai nos dar a certeza de que nós estamos no caminho certo é a palavra verdadeira, sem curva. Portanto, ela está sendo apregoada dentro da congregação cristã no Brasil. Um abraço e até o outro vídeo. Que a paz de Deus esteja não somente na tua vida, mas na vida de todos os teus familiares. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho.